Meus amados e ouvintes, irmãos em Cristo Jesus, estamos aqui diante de uma palavra que se encontra em Jeremias capítulo 7. Capítulo 7 de Jeremias, que diz: promessas e ameaças proferidas à porta do templo. A palavra que foi dita a Jeremias pelo Senhor, dizendo: põe-te à porta da casa do Senhor e proclamai ali esta palavra e dizei: ouve a palavra do Senhor, todos de Judá, vós os que entrais por esta porta, para adorardes ao Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: melhorai os vossos caminhos e as vossas obras, e vos farei habitar neste lugar. E não vos fieis em palavras falsas, dizendo: templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é este. Mas se deverais melhorar os vossos caminhos e as vossas obras, se deverais fizerdes juízo entre um homem e entre o seu companheiro, e não oprimides o estrangeiro e o órfão e a viúva, nem derramardes sangue neste lugar, e nem andardes após outros deuses para os vossos próprios mal. E vos farei habitar neste lugar, na terra que dei aos vossos pais de século em séculos. Meus amados irmãos em Cristo Jesus, nós estamos aqui diante de uma palavra pelo profeta Jeremias. Este homem, este profeta, este servo do Senhor, que era orientado pelo Espírito do Senhor. Nós vejamos aqui que o Senhor disse: Jeremias, ouve a palavra do Senhor. Agora, Jeremias, põe-te à porta do templo. Nós vejamos que Jeremias, ele foi para a porta do templo. Ele ficou de frente à casa, a casa do Senhor, que se chama o templo do Senhor. Ele ficou ali em pé e ele começou a pregar e anunciar fora do templo. E todos os que estavam entrando, ele começou a pregar para todos os Judá, dizendo-os: ó Judá, ouve a palavra do Senhor, vocês que entram por estas portas para adorar o Senhor nesta casa. Porque assim diz o Senhor, vosso Deus: vocês melhoram os vossos caminhos, vocês melhoram mais as vossas atitudes. Porque não adianta vocês ir para o templo, para a casa do Senhor, dizer que está adorando ao Senhor na casa do Senhor, mas os seus caminhos são tortuosos, seus caminhos são perversos. Vocês não deixam o pecado, vocês não deixam a idolatria, vocês não deixam de adorar outros deuses estranhos. Vocês não deixam a mentira, vocês não deixam a vaidade. E não adianta vocês vir para o templo e dizer que a casa é do Senhor, o Senhor está neste lugar.
Porque a casa do Senhor, que vocês adoram, vocês proclamam, mas a atitude de vocês é o que o Senhor está aborrecendo. Agora o Senhor manda vocês melhorar as atitudes de vocês. E Jeremias ali, como um profeta do Senhor, que estava falando ali na porta do templo. Ele não estava dentro do templo, ele ficou fora do templo. E todos os que estavam entrando, abriu as portas ali, e tinha ali os sacerdotes, tinha os homens que ficavam na frente, e ele começou a proclamar, a pregar e a dizer: vocês que entram por essas portas para adorar o Senhor, vocês melhoram mais os caminhos de vocês, porque não adianta vocês dizer: é templo do Senhor este é a casa do Senhor, esta é a casa do Senhor. Mas que adianta vocês dizer que a casa é do Senhor? Mas eu quero que vocês melhorades os vossos caminhos, as vossas obras. Vocês fazeis justiça, juízes entre o seu companheiro. Veja o que é que ele estava fazendo. Não oprimidos o estrangeiro, e o órfão e nem a viúva. Eles estavam fazendo coisas, abominações aos olhos de Deus. Eles estavam oprimindo os estrangeiros, os órfãos, as viúvas. Estavam derramando sangue inocente naquele lugar. Estavam dando após outros deuses para vossas próprias maldades. E aqui nós vejamos que o profeta, ele fica ali, de frente à casa, pregando a palavra, pregando ali o que o Senhor estava mandando ele dizer. Alguém podia dizer: mas Jeremias, o que você está falando não é certo. Mas Jeremias era profeta antes, desde o ventre de sua mãe, ele era profeta. Quantas vezes Jeremias foi rejeitado, ele foi lançado dentro do calabouço, por causa da pregação, por causa da palavra que ele pregava. Quantas vezes Jeremias foi encarcerado e foi jogado fora, dentro da casa do Senhor. E nós vejamos no versículo 11, ele vai dizer: se pois esta casa que se chama pelo meu nome, uma caverna de salteadores aos vossos olhos, eis que eu mesmo vi, diz o Senhor. Veja que o Senhor estava dizendo que aquela casa estava sendo uma casa de salteadores, estava sendo como uma caverna de salteadores. A casa que se chamava pela casa do Senhor, como diz, templo do Senhor. Mas as pessoas estavam fazendo da casa uma caverna. É por isso que o próprio Jesus vai dizer
Lá no capítulo 21 de Mateus, o versículo 13, que ele vai dizer que ele usa esta mesma palavra. Capítulo 21 de Mateus, versículo 13 diz: Disse-lhe Jesus: Não está escrito que a minha casa será casa de oração, mas vós fizerdes casa de salteadores. Quem eram esses salteadores? Quem eram esses que salteavam a casa do Senhor? Eram os que estavam dentro. Eram homens corrompidos, hipócritas. Homens que tinham deixado a verdade de Deus. Homens que não tinham mais compromisso. Homens rebeldes. Homens idólatras. Eles estavam fazendo da casa do Senhor casa de vendas. Casa de comércio. Os próprios que estavam na frente, eles abandonaram os estatutos, os mandamentos, a lei, as ordenanças do Senhor, eles deixaram e agora eles começaram a se corromper e abandonar os caminhos do Senhor.